Então vamos para a infecção renal, que aí é um tópico mais importante. Então, a imagem na infecção renal, quando é que a gente faz imagem na infecção renal? Infecção renal, o diagnóstico é clínico e laboratorial. É o teste do Jordano no exame físico e os exames de urina 1, certo? Por que você vai fazer exames de imagem? Quando você está tratando e não tem resolução. Ou quando você está tratando e o paciente volta a ter novas infecções urinárias, certo? Então, você fala, pô, mas eu já tratei esse cara, por que ele está aqui de novo, né? Você quer pesquisar. O objetivo do exame de imagem é procurar anomalias estruturais. Será que esse cara tem uma duplicação do sistema coletor? Se ele tem uma malformação da bexiga, uma malformação do rim? Será que essas infecções renais promoveram danos? Destruíram o parênquima renal? Será que ele já está com uma pielonefrite crônica? E para quando você tem um paciente, por exemplo, que tem rim único, um paciente com rim ferradura, um paciente HIV, um paciente diabético, que são complicações que destruem o rim, você precisa de uma conduta mais assertiva. Então, aí você pode pedir exames de imagem. Então, essas são as principais indicações de exames de imagem, tá? E as outras complicações é quando você tem uma pielonefrite aguda e a sintomatologia está indo de forma não esperada e você ou o tratamento não está indo de forma adequada, você faz exame de imagem para você se reposicionar nessa batalha. Então, aqui, ó, essa animação são uma pesquisa publicada que mostra que vocês vão gravar só 6% da minha aula. Então, eu vou sinalizar para vocês o ponto que eu preciso que vocês aprendam de verdade. O primeiro ponto é esse aqui, ó, pielonefrite enfisемatosa, pionefrose e abscesso renal. Então, quando você tem uma pielonefrite aguda, essas três coisas são complicações. Ou o paciente gera uma infecção por um grano negativo, e aí vai produzir ar, enfisematosa, ou ele está obstruído e gera uma baita de uma infecção dentro do sistema coletor, é a pionefrose, ou você não está tratando de forma adequada, ou o bicho é mais bravo que você imaginou, e aí começa a dar uma necrose no rim com coleção, que é o abscesso. Essas são as agudas. Essas três aqui são as crônicas. A pielonefrite crônica, a xantoglomatosa e a tuberculose renal. Então, esses são os assuntos que a gente vai falar hoje na aula. A pielonefrite aguda, ela pode ser por via ascendente ou hematogênica e geralmente na faixa etária de mulheres de 15 a 40 anos. Ela pode ser focal ou multifocal, ou seja, ela é acometimento pelo sistema coletor. Vai vir geralmente de origem da bexiga, então ele pode pegar vários pontos do rim ou um ponto só. Geralmente os exames de imagem são normais, por isso que eles não são diagnósticos, eles são complementares, né? E o que você vai encontrar é edema do rim, gerando um aumento do tamanho do rim, um aumento da hemogenicidade no momento onde você tiver mais hemorragia, uma quantidade maior de pus, de conteúdos proteicos e alterações de fluxo ao Doppler. Calma lá. Então, geralmente, a pielonefrite é uma infecção ascendente, tá? Ou vem lá de uma orquiepididimite, ou vem de uma infecção vesical, uma cistite, onde o patógeno chega aqui, coloniza a bexiga, e aí ele está dominado, né? A bexiga, ele está todo aqui cometendo a bexiga. Aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma inibição da peristalse. O ureter, de um lado, começa a não fazer o fluxo normal, começa a ter alteração do peristaltismo normal da urina. Com isso, ele começa a ganhar a posição, jardas aqui no futebol americano. Aí ele vai gerando uma uretrite, até gerar uma pielite, até gerar uma infecção dos cálices, e aí ele vai para a galera, aí ele vai e contamina o rim. Então, geralmente, essa é a forma que ele vai, ou por inibição da peristalse e mecanismos de vasoespasmo, obstrução, que retroalimenta esse ciclo aqui da infecção renal. Ok? Acrescentei isso aqui por causa que vocês falaram que está com dificuldade na clínica, né? Então, esses são os achados de imagem. Então, aqui embaixo, dando um tempinho para a imagem chegar para vocês, isso aqui é um rim normal. Vocês estão vendo aqui o parênquima renal da cortical. Vocês estão vendo o seio renal.
Os cálices não estão dilatados igual na parte do cálculo. E olha a ecotextura daqui, é hipoecóico quando comparado com a gordura aqui fora. Isso é um rim normal. Certo? Beleza. Agora aqui em cima, olha esse rim. Compara essa ecotextura com essa ecotextura. Aqui está mais ecogênico. Tá? Isso é aumento da ecogenicidade. Se a gente cortar o rim aqui e virar para vocês no eixo transverso, é isso aqui que vocês vão ver. Aqui é o hilo renal, que vai encontrar a veia cava aqui. Tá? Isso aqui é uma imagem igual de tomografia. Então, esse aumento da ecogenicidade é um sinal de pielonefrite. É difícil, professor? É difícil. Mas isso aqui é só para vocês entenderem que a gente consegue ver as coisas. Mas não deve ser pedido exame de imagem. Aí, na macroscopia, vocês veem que tem uma área aqui do rim, ó, que está acometido, que tem uma alteração da sua morfologia. É essa mesma área que está mais esbranquecida, com mais ecogenicidade aqui, ó. Aqui está normal, aqui está alterado. Certo? Essa é uma área de pielonefrite. Olha que quando eu ligo o fluxo ao Doppler, nesse ponto aqui tem redução do fluxo ao Doppler colorido. Porque você tem uma infecção acontecendo aqui, que tem vasoespasmo e vasoconstrição. Por isso que não tem fluxo, né? Lá na tireoide, quando tem infecção, aumenta o fluxo. Mas aqui é diferente, parênquima renal. Então, aqui comparando com vocês, ó, este ou este. Ok? Rim direito com pielonefrite, rim esquerdo sem pielonefrite. Aqui no corte longitudinal. Certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Um ponto da aula importante. Então, falem comigo. Pielonefrite. Ok. Aguda, difusa. Então, você vai ter aumento volumétrico, áreas focais de baixa... Agora nós vamos falar de tomografia. Áreas focais de baixa densidade. Agora, reduziu a densidade. No ultrassom, aumentou a ecogenicidade. Aqui, reduziu a densidade. Porque são outros parâmetros físicos. Aqui é som. E aqui é raio-x. Ok? Então, nem sempre reduz os dois ou aumenta os dois. Então, você vai ter uma coisa que é clássica, que adora cair nas provas de residência, que é o nefrograma estriado. Vou explicar para vocês as coleções perirenais. E pode ter linfonodos, como toda infecção. Então, apresentando para vocês o nefrograma estriado ou radiado. Então, se vocês buscarem os antigos espíritos da fisiologia, vocês vão lembrar lá da unidade funcional básica do rim, da alça de Henle, do néfron. Nossa, hein, professor? Eu vim aqui para aprender radiologia, você me ensina física, spin, néfron, mas daqui a pouco, né? Como diria o meu amigo que fez anos de inglês, nobody's thank you, né? Ou seja, ninguém é obrigado, mas vamos em frente. Aí você tem o néfron, que está dentro dele, tem uma infecção, certo? Está cheio lá de células de combate do sistema imunológico e bactérias. Então, está aquela luta entre o sistema imunológico e um monte de bactérias. O que isso faz? Reduz a filtração renal. Então, o contraste que está chegando na área aqui, ó, ele quer passar aqui, tá essa briga aqui, ele fica aqui, pega a sua senha e aguarde. Ele fica lá, escutando a musiquinha, esperando para passar. Aí depois, devagarzinho, ele consegue passar um pouquinho e contrastar aquela área. Por quê? Porque tem uma baita de uma infecção acontecendo aqui. Então, essas áreas que tem contrastação normal, não tem infecção. Essas áreas que você tem menos contrastação, menos contraste, é uma área onde isso aqui está acontecendo. Manjou? Então, o contraste aqui, ele está mais sendo filtrado de forma mais lenta. Então, quer dizer, se eu fizer o exame, isso aqui com X minutos, se eu fizer esse exame com X mais Y minutos, pode ser que inverta? Pode ser que inverta. Olha lá. Com X minutos, aqui
essa área de infecção com baixa contrastação, um Y minutos, ou seja, vamos pôr aqui que seja 10 minutos, aqui com 15 minutos, olha lá, já eliminou todo o contraste do rim, e aqui o contraste está passando ainda. Por quê? Porque está entupido e ele está tentando passar dentro daquele néfron que está cheio de infecção, ok? De uma forma bem simples, porém diferenciada, porque vocês são pessoas acima da média, estou explicando para vocês por que tem o nefrograma estriado, ok? Isso é o nefrograma estriado, tá vendo? Você tem estriações na imagem, ó. Tá lá o rim, e aí você tem áreas estriadas. Isso é clássico da pielonefrite. Quase patognomônico, ok? Não vou entrar no que faz diagnóstico diferencial, que isso é bobagem. Mas é um outro ponto importante da aula. Nefrograma estriado ou nefrograma radiado é igual a pielonefrite, ok? Aqui outras imagens, tá vendo? Ó, nefrograma estriado, vamos voltar para o amarelinho. Aqui também, tá? E um paciente com pielonefrite em vários focos. Aqui, olha que bonito esse nefrograma estriado. Se a gente olhar a peça, olha lá, toda uma área do parênquima renal comprometido por infecção, que vem se representar dessa forma. Então, a pielonefrite focal, o importante dela é que ela vai gerar o quê? Um aumento, uma redução da densidade e um aumento focal no rim. Então, isso pode parecer o quê? Pode parecer um tumor em crescimento. Então, como é que a gente diferencia? Vários achados de imagem são possíveis para diferenciar, né? Ele vai ter um realce tardio pós-contraste, o tumor ele é um hipernefroma, como a gente vai aprender na próxima aula, ele tem um realce mais precoce. E você tem essas alterações de contrastação do fluxo do contraste. Um pouco demais para vocês, não se preocupem. Mas só para explicar que às vezes olhando essa imagem, tem uma área que tem uma ecogenicidade diferente dessa e dessa, principalmente para eu que estou com o olho mais treinado, que é uma pielonefrite focal. Só fica a informação de que às vezes o cometimento pode ser focal. Aqui está mais fácil de perceber nesse ponto, ó. Aqui um outro, ó, onde tem uma bolinha com ecogenicidade, dentro de um contexto clínico e laboratorial adequado, aí a gente vai pensar em pielonefrite, tá? E aquela questão que a gente já falou de redução do fluxo ao Doppler colorido. Na tomo fica mais fácil de ver, ó. Uma área focal de baixa densidade, mais heterogeneidade, que é uma área de pielonefrite focal. Parece um tumor, professor, parece. Só olhando uma imagem fica difícil dar o diagnóstico, mas tem todo o contexto clínico e laboratorial, mais o restante do exame inteiro. Só um minutinho. Sabe o que aconteceu? Viu? A imagem não está demorando para aparecer. Vocês me desculpem, eu esqueci de gravar. Mas isso não é um problema. Eu esqueci de voltar a gravação. Não, está gravando. Opa, beleza. Ótimo. Ficou melhor, né? O que a Letícia perguntou? E se for sem contraste, dá para ver a diferença? Dá, Letícia. Em alguns casos, você vai ter um aumento focal da densidade, mas passa batido, viu? Sem contraste, fica difícil dar o diagnóstico da pielonefrite. Beleza? Não sei se foi eu que começou a gravação ou foi um de vocês. Alguém tentou me deixar no mudo aqui. Acho que eu estou falando muito. Pielonefrite enfisемatosa. Enfisematosa, nós estamos falando de Gram, ok? Negativo. Nós estamos falando de E. coli, que tem o metabolismo da glicose, que vai produzir ar, certo? Produzindo ar, nós vamos ter enfisematose. Então, é uma infecção rápida, progressiva, com uma grande morbidade e que está relacionado a pacientes com diabetes mellitus.
geralmente mulheres na terceira idade com diabetes. Então, um casamento de mulheres na terceira idade com diabetes e infecção renal pode gerar essa colonização pelos gram-negativos, que vai gerar esse mecanismo da formação do ar. Então, é uma complicação da pielonefrite aguda. Então, os achados de imagem, não se preocupem com isso aqui. A gente está vendo aqui, ó, uma imagem hiperecogênica. Então, o som vai vir aqui. Vai bater e vai refletir de volta, lembra? Mas olha que eu vejo aqui, a sombra está meio lateralizada, meio ondulada. Isso aqui não precisa que vocês saibam ainda, mas isso é ar, não é cálculo. Ele não é o branco que a sua família merece, não é o hiperecóico homogêneo, ele tem umas faixas aqui. Nossa, professor, não consigo ver. É por isso que tem 3 anos de radiologia, tá, meu bem? Então, não se preocupe, eu não vou exigir isso de você, não. Isso aqui é ar, tá bom? Acreditem em mim, é um ponto importante. Isso aqui também é ar, tá mais fácil essa, né? Que você vê que os pontos ecogênicos são separados, entremeados por áreas de ecogenicidade mista, aqui também, que é um paciente que fez uma litotripsia e gerou uma pielonefrite associada. Aqui ficou fácil, né? Claro, aqui ficou mais fácil. Eu olho um rim todo destruído à esquerda, e aqui onde tem um asterisco, tem densidade de ar. Ah, mas eu estou em dúvida, como é que eu vou ter certeza que tem ar? Procura uma alça intestinal. Ó. Igualinho que nem, tá vendo? E olha a destruição do parênquima renal aqui, ó. Isso aqui é o rim remanescente, ó. Então formou uma bolha de gás, dá vontade até de apertar, igual aqueles plásticos bolha. Então isso aqui é pielonefrite e enfisematose. Aqui não precisa de contraste, tá vendo, Letícia? Por quê? Porque o ar é uma densidade radiológica básica. Então é fácil de identificar, igual gordura, igual cálcio, a gente tem o ar igual o líquido. Lembra? Falei que eu vou falar isso 200 vezes, né? Mais do que vocês vão conseguir falar de cloroquina. Aqui a gente tem ar de novo, ó, ar anterior, ar medial, aqui dentro do parênquima renal. Aqui de novo uma imagem de ultrassonografia mostrando o ar. Eu sei que parece cálculo, vamos deixar para lá. Tem diferença, se vocês voltarem a imagem depois, comparar, vai ver, começar a ver diferenças, mas jamais vou cobrar isso de vocês. Pionefrose. Pionefrose, o sistema é bruto. Pionefrose é quando você tem um sistema coletor, ok? Que está infectado, certo? Está cheio de infecção aqui. A cistite formou a infecção. E aí o paciente, para piorar, né, era corintiano, né? Não posso falar nada de São Paulo. Não fale em Mirassol, por favor, perto de mim. Aí o cálculo desceu, entupiu aqui, ó. Certo? Cálculo, ou seja, nós temos obstrução. Nossa, fundo azul não, né, professor? Espera aí. Nós temos associação de obstrução com infecção. Isso aqui é igual a um resort para a bactéria. Aí ela vai colonizar aqui, ela vai explodir, porque você tem um trajeto, um sistema fechado de urina com a bactéria lá, e aí você vai ter o quê? Uma rápida evolução da piora da sintomatologia. No começo ela pode ser assintomática, metade das vezes está relacionada a um cálculo, então é uma febre que rapidamente progride para a sepse e mata mulheres jovens e fortes como vocês que estão assistindo a minha aula de forma tão atenta. Então tomem cuidado, isso aqui é o motivo de você estar no pronto-socorro, né, do hospital, paciente com infecção renal, e você percebe que algo está acima do que você esperava, você vai pedir um ultrassom para ver se não tem obstrução. Se não tem obstrução, você dá remédio e manda para casa. Se tem obstrução, pega o celular e chama o URO. Por quê? O que o URO vai ter que fazer? Aí sim, ele vai vir lá com o seu duplo J e vai passar o duplo J aqui pelo cálculo. E aí o que acontece com o rim?
mesmo com o cálculo aqui, a urina começa a fluir e o rim está desobstruído graças ao duplo J. Uma magnífica invenção. Dr. Paulo Monte vai falar para vocês que o cara que inventou o duplo J merece ganhar um prêmio Nobel. Ele sempre fala isso, tá? Porque é uma invenção que você desobstrui. Na hora que desobstrui isso aqui é uma urgência urológica. É uma coisa que tem que ir imediatamente para o pronto-socorro. Aqui nós temos, então, os achados de imagem. Não se preocupem com isso. Isso aqui é para o pessoal da rádio. Vamos ver isso na imagem. Então, essa aqui é uma moça jovem, bonita como vocês, da fisioterapia, que fazia na UFTM, que chegou para fazer o exame. E aí, o que nós temos aqui? Ó? Os de vocês que acreditam na minha mensagem, que me seguem lá no Instagram, então percebem que aqui a urina está hipoecóica, porém, daqui para cá, não. Ó. O que acontece nesse ponto aqui? Nós temos a ecogenicidade aumentada. A ecogenicidade dentro do sistema coletor está próxima do parênquima renal. O que o cara fala? Tem debris dentro do sistema coletor. Debris, esses pontinhos brancos ecogênicos que vocês estão vendo aqui, ó. Aí, se você roda o paciente de lado, isso aqui roda também, igual aqueles negocinhos que os americanos gostam, que parece floquinhos de neve, que põem dentro de uma cidadezinha. Então, vocês estão percebendo aqui, nessa imagem, ó, melhor aqui embaixo, ó, que eu já não desenho em cima, que tem debris dentro. Então, para a pionefrose, o melhor exame qual que é? Ultrassonografia, uma sensibilidade de 90 e especificidade de 97. Porque ele vai fazer ultrassom para quê? Para ver se tem debris no sistema coletor. Mesmo que não ache o cálculo, viu debris no sistema coletor, dilatação é obstrução, corre para passar o duplo J. Ok? E aí a última complicação da pielonefrite é o abscesso renal. O abscesso renal é quando você tem um processo infeccioso que ele começa a vencer o seu tratamento. Então, você tem uma pielonefrite aguda, ou a terapia está inadequada, ou o paciente tem um déficit na resposta dele de imunossupressão, e aquilo vai gerar uma necrose, que vocês aprenderam isso na patologia, com liquefação, organização, forma-se uma cavidade líquida, com parede espessa, que é um abscesso. Ok? Os achados de imagem também, isso aqui é para o pessoal da rádio, vamos em frente. Aqui eu vejo nesse rim uma imagem exofítica, que é um cisto onde o conteúdo dele tem debris dentro. Isso aqui é um pequeno abscesso. Essa é difícil. Sim, essa é difícil. Essa aqui já ficou mais fácil, tá? Então aqui eu estou vendo parênquima renal e eu vejo uma imagem aqui que tem parede espessa e que tem um conteúdo líquido. Como é que eu sei que isso é líquido ou é sólido, professor? Faz 3 anos de radiologia. Brincadeiras à parte, eu sei que essa ecogenicidade é baixa, é hipoecogenicidade, tem debris de suspensão, eu comparo com o tecido sólido, eu vejo que tem reforço acústico posterior, significa que é líquido, que aumentou a velocidade do som, e eu ligo o Doppler, e aí vai ter fluxo aqui, mas aqui não, porque isso é líquido. Pode ter um fluxo aumentado aqui em volta, mas aqui não, porque isso é líquido. Beleza? Facinho, né? Tá aqui a dica. Aí a gente tem infecções renais. Vocês estão vendo aqui o rim do lado esquerdo, onde tem uma bolinha aqui, ó. Nossa, não, parece um cisto. Ok. Essa aqui melhorou? Melhorou, né? Ó, rim direito normal. Rim esquerdo nem um pouco normal, olha aqui, ó. Daqui para baixo, ó, infecção brava. Você tem uma estrutura com densidade líquida, que tem uma parede espessa, que realça com contraste, certo? Isso é igual a abscesso. Além disso, ela explodiu para fora do rim e já está contaminando nossos 3 amigos, os porquinhos aqui, ó. Oblíquo transverso abdômen, oblíquo interno
e oblíquo externo. Volta, que eu não terminei, certo? Aqui visto na ressonância, aqui visto na tomografia e aqui embaixo, aqui embaixo tomografia também. Aqui um grande abscesso, vocês percebem, tenho certeza disso, que ele tem densidade de água. Certo, Letícia? Certo, Kim? Certo, Leonardo? Certo, Vicente? Certo, Iago? Tudo tranquilo, né? Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa. Não, por enquanto nada. Beleza. Vamos em frente. Aqui, um grande abscesso renal, tá vendo? Que também já está pegando aqui em direção, em direção à pele, que ele está saindo para fora do rim. Abscesso renal. A imagem aqui, me desculpem, na versão online ficou um pouco clara demais, mas ficou bom para vocês verem, olha lá, os debris de suspensão, esse monte de bolinha flutuando, certo? Aquela coisa densa, aquela coisa, parece uma calda assim de chocolate, uma coisa bem ecogênica, certo? Debris de suspensão. Aqui, qual que é essa densidade, pessoal? Qual que é a densidade 1 e qual que é a densidade 2? Por favor, digitem para mim. Eu tenho que esperar vocês digitarem para eu poder ver lá. Então, eu vou tirar a tela em 3, 2, 1. Muito bom, João. Matou a pau. Ó, beleza. Isso mesmo. O João matou densidade de água e densidade de líquido, né? Então, densidade de água e densidade de ar. Beleza? Então, tá muito bom. Vamos em frente. E a pielonefrite crônica, agora a gente caminhando também a outras infecções crônicas. Vocês percebem que aqui a gente tem um parênquima renal normal. E aqui, ó, tem uma redução da espessura cortical. Por quê? Muitas infecções repetitivas estreitam o parênquima renal e promovem deformação nos cálices. Então, como não tem mais aquela porção do parênquima renal, o cálice que tinha essa morfologia, aonde não tem, ele vai crescer por causa da ausência de pressão. Por isso que a gente está vendo aqui o cálice maior, ó, é a pielonefrite crônica. Tá? Olha nessa imagem de urografia excretora, isso aqui é uma planigrafia, não vem ao caso. Aqui um rim normal, cálice superior, cálice médio, cálice inferior, pelve renal. Do lado de cá, tudo deformado, tá vendo? Amputação dos cálices, dificuldade de identificação dos mesmos. Aqui nós temos uma pielonefrite crônica. Aqui na toma, ó, olha esse rim. Nem contraste ele absorveu. Aqui, olha a espessura cortical. Compara com essa espessura cortical aqui, ó. Olha a espessura cortical aqui nesse ponto, ó. Porque isso aqui é cálice. Tá? Aqui também nem contrastou. Então, tudo isso aqui junto são pielonefrites crônicas. Tá ok? Achanto. Achanto, vocês vão aprender, que isso aqui, vai aprender na patologia. Que isso aqui é formação de corpúsculos amarelos. Então, é uma obstrução crônica que deforma o rim. Então, geralmente, você também tem mulheres de meia idade, mas agora não tem relação com diabetes mellitus, tá? Mulheres de meia idade, onde você tem um acometimento unilateral, certo? E aí tem uma infecção por um patógeno, que é esse cara chamado Proteus. O Proteus vai lá no rim, certo? Faz sua colôniazinha, e ele fica aqui, ó. E ele começa a mudar o que? O pH da urina. Na hora que ele muda, alcaliniza a urina, você começa a ter sedimentação da urina. Então, começa a formar nível aqui, ó, sedimentação.
isso vai fazer o quê? Vai ficar cada vez mais denso, e começa a depositar, assim como os corais da barreira dos corais, professor, igual os corais do atol das rocas, isso mesmo. Então, isso aqui, ó, é uma deposição de urina, formando cálculos que desenham o sistema coletor. Por isso que tem forma de corais, coraliforme. Essa sedimentação forma cálculos com densidade de hidroxiapatita. Esse aqui é um cálculo normal, esse é um cálculo coraliforme. Então, os achados de imagem, novamente, vamos ver aqui. Aqui, vocês têm um grande cálculo e você tem essas imagens aqui, ó. O que é isso? Significa que você está olhando para um rim no corte axial, onde tem um grande cálculo, dando uma dilatação do cálice. Ó. O rim estaria aqui, e o cálice está bem dilatado porque tem um cálculo obstruindo. Na hora que você corta essa imagem e põe ela no transverso, é assim que ela aparece. Então, isso é o sinal da pielonefrite xantoglomatosa. Aqui uma imagem de raio-x produzido por tomografia, onde vocês estão vendo um cálculo de 7 centímetros, tá? Que ele está desenhando todo o rim. Lembra aquela imagem que eu mostrei do raio-x simples, que tinha um cálculozinho aqui, ó? Olha o tamanho desse, tá? Então, quando você vê a tomografia, fica fácil de entender. Um rim normal, talvez um cistozinho aqui, tá? Mas normal, lá isso é chato. Um rim normal, do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho um cálculo que está desenhando o cálice médio, desenhando o cálice inferior e se projetando para a pelve. Então, é lógico que esse cálice vai fazer o quê? Vai matar essa parte do rim, ó, porque não consegue mais sair a urina daqui, porque esse energúmero entupiu, e aí você vai ter o quê? Morte do rim aqui, ó, porque o cálice está dilatado. E com o tempo, aí vai fazer o quê? Essas imagens, ó, de cálice dilatado com cálculo no meio. É isso aqui, ó. Cálice dilatado, rim grande, redução da espessura cortical com cálculo coraliforme. A associação desses achados forma a X... Não é Xuxa, não. Calma. É pielonefrite xantoglomatosa. Se, como diz o caipira, for olhar, lá dentro, no microscópio, vai ter componentes de gordura, que são amarelos, ok? A gente não vê essa gordura na tomografia. Isso é microscópio. Aí aqui, o pessoal que é mais poeta, falou, nossa, isso aqui parece a pegada dos ursos pardos, né? Lá no Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. Então ficou conhecido como sinal da pegada de urso, tá bom? Como eu nunca peguei um urso, levantei a pata dele para dar uma olhada, eu não posso confirmar isso para vocês, mas às vezes cai esse termo em prova. Então, isso aqui é um ponto importante da aula, desculpem, esse aspecto da pielonefrite xantoglomatosa. Olha quem está aqui, ó, mandando um oi para vocês, ó. Dando vesícula, ó, tá vendo? Vocês já tinham visto, né? E aqui, qual que é o segmento hepático? Ah, isso mesmo, aqui é o 6 e aqui vai estar o 5, junto com a vesícula. Muito bem. Existe classificação, mas o importante da classificação é entender que a pielonefrite tende a sair fora do corpo, como todo processo infeccioso. Então, vocês estão vendo o processo aqui até a parede abdominal. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Que legal, essa imagem de ultrassonografia, onde vocês estão vendo aqui os cálices dilatados, o cálculo aqui no meio, o cálice dilatado, e aqui tem uma grande coleção com debris em suspensão. Quando eu olho na tomo, eu vejo os cálices dilatados, eu vejo o cálculo coraliforme, eu vejo uma coleção, é um abscesso. Secundário, o rompimento de um cálice por uma pielonefrite xantoglomatosa. Ah, naquela hora que o João falou do ar e a água, esqueci de falar. Claro que ar, a gente vai pensar na pielonefrisematosa, quando você tem o ar explodindo no parênquima. Mas dentro de um abscesso também pode ter ar. Uma proporção diferente, mas também pode acontecer. Esse é o aspecto do rim na macroscopia. Vocês vão ver lá
corpúsculos amarelos, que vocês vão aprender com a doutora da patologia, os cálices dilatados, ok? E o cálculo que estaria aqui dentro, promovendo essa obstrução aqui, ó. Tá? Então, isso é o aspecto macroscópico, igualinho eu mostrei para vocês na tomografia. Olha lá. E para quem que não... Pessoal de Goiânia, que não tem urso lá, ó, aqui, ó. Pessoal de Ribeirão tem urso de óculos lá, pode ir lá dar uma olhada no zoológico, quando eu abrir. Aqui vocês estão vendo o cálculo, os cálices dilatados, tá vendo? Ó. E aí o pessoal fala, nossa, igualzinho, né? Pois é. Sem comentários. Por fim, para a gente encerrar essa aula, a gente tem a tuberculose. Tuberculose, o rim é o segundo lugar mais frequente depois do pulmão. E geralmente você vai ter necrose caseosa, que é o que a tuberculose faz, que vai destruir a parede do sistema coletor. Tá? Pode ser latente por 40 anos. Então é aquela desgrama que tuberculose realmente pode reativar a qualquer momento. O que a gente vai procurar na tuberculose, quando vocês tiverem um paciente que tem achados não usuais, achou um achado aqui, um achado ali, mas isso aqui parece que não tem uma junção entre um achado e o outro. Pensa em tuberculose, ok? Então, eu vou mostrar isso para vocês agora por imagem. Vamos a um pouco de poesia. Vocês vão perceber que aqui na urografia excretora, vocês estão percebendo o cálice contrastando, bonitinho. Mas aqui embaixo, no cálice médio e aqui no cálice inferior, ele foi sushi, aquele joguinho, como que é, que corta o sushi, foi amputado. Aqui, vocês estão vendo o sistema coletor e tem uma breuba aqui dentro, ó. Aqui também, ó. Aqui também. Essa breuba estaria aqui, ó, se estivesse nesse caso. O que significa isso? Isso aqui significa que tem uma área de necrose caseosa que erodiu a parede do cálice e caiu lá dentro. Nossa, viajou na maionese, né? Não, calma. É a gota do oceano que está aumentando, ok? É só para vocês entenderem a fisiopatogenia, vai ficar mais fácil. É isso aqui, ó. Então você tem a necrose aqui na área da pirâmide da papila renal, que é essa aqui, que tem a ver com bacilo de Koch da tuberculose. Aí essa necrose vai erodir a parede, ó. Então vamos supor que tem a necrose aqui, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, aí ela erode a parede do cálice e puf, cai aqui dentro. E aí, quando cair aqui dentro, na hora que o contraste chega todo feliz, ele vai ter uma falha de enchimento, que é a necrose caseosa. Viu como vocês entenderam? Aí, quando eu olho essa imagem na fase excretora da tomografia, ou seja, mais de 10 minutos, essa aqui com certeza deve estar com uns 20 minutos, eu vejo o contraste que vai se juntar para ser excretado pelo ureter em direção à bexiga. Tem uma área que ele não contrasta. Não contrasta. Então, essa falha de enchimento pode ser um cálculo, pode ser uma necrose e pode ser um tumor. E aí? Claro que isso aqui é uma necrose, tá? Na aula de tuberculose. Como é que eu vou diferenciar esse negócio aqui de cálculo e como é que eu vou diferenciar de tumor? Por favor, digitem para mim. Vamos voltar lá. Como é que a gente, qual que é o achado de imagem que você teria para um cálculo e qual o achado de imagem você teria para o tumor? Pergunta difícil essa. E aí, pessoal?
Nada? Ok, então vamos lá. Vou voltar lá então. O cálculo vai ter densidade de osso. Isso aqui não é densidade de osso. Só isso. O tumor é sólido. Isso aqui não é sólido, é necrose. Então, o que vai acontecer com isso aqui? Vai realçar com contraste. Se for tumor, tá? Não realçou com contraste, é líquido ou é necrose. Realçou com contraste, é tumor. Era isso que eu queria que vocês falassem. Na próxima dá certo. Aí aqui, ó, nós estamos vendo um ureter à direita com a parede espessada e um ureter à esquerda com a parede normal. Tá vendo? Certo? Esse espessamento da parede do ureter é outro achado característico da tuberculose, porque ela vai acometer o urotélio, o revestimento da pelve renal, dos cálices renais, do ureter e da bexiga, e vai dar tuberculose nele, e vai dar essa irritação e esse espessamento difuso. Então, só tem duas coisas que promovem isso. Aí eu vou perguntar na próxima aula, certo? Isso, faz o raio-x, Iago. E aí, deixa eu escolher um aqui, assim, bem aleatoriamente. Esse aqui, o Regis. Ok, Regis? Presta atenção, acorda o Regis aí, gente. Ó, Regis, na próxima aula eu vou mostrar um espessamento do sistema coletor do ureter, que o diagnóstico diferenciais são dois, tuberculose e o tumor de células transicionais. Então, vai ser uma aula de tumor de células transicionais. Eu vou te perguntar, qual o diagnóstico diferencial? Aí você vai falar, tuberculose, professor. E aí todo mundo vai bater palminha para você. Ok? Aqui vocês estão vendo achados finais da tuberculose, já um rim crônico com necrose. Tá? Então a tuberculose ela tende a destruir o rim. Tá vendo que é um processo unilateral, geralmente. Tá? E está associado, muitas vezes, a um padrão de raio-x onde a gente tem tuberculose. Comprometimento alveolar, no ápice pulmonar, dos dois lados aqui, com abscessos, com deformidade dos cálices. Somou isso, somou isso, somou isso. Multiplicidade de achados não usuais. Tuberculose, meu chapa. Vamos pensar no diagnóstico diferencial. Porque às vezes, se você não pensar nisso, você vai tratar com antibiótico, aumenta antibiótico, aumenta, e na verdade era outro tratamento. Certo, pessoal? Era isso por hoje.